Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai falar sobre margem e padding. Vamos lá para o nosso projeto. Então aqui já com o nosso VS Code aberto, eu criei 3 divs aqui no nosso arquivo HTML e criei aqui também a propriedade de altura de 100 pixels e defini uma background color para cada uma, para ficar nesse exemplo aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Primeiramente vamos começar aqui com a margem, né? Que a margem é um espaçamento entre o elemento e a parte de fora, né? Então a margem, como a gente pode ver, existe margem no Word, margem na impressão, quando a gente vai imprimir um arquivo, e aqui também existe a margem. Então, para ficar mais fácil de visualizar, a primeira div aqui, a azul, eu já vou colocar uma margem bottom, que é a margem na parte de baixo, eu vou colocar de 10 pixels. Salvei e vocês podem ver que ela empurrou os outros elementos para baixo, né? Então essa é uma margem, que é um espaçamento do elemento, né, da nossa div para fora. Então ele vai criar um espaço ali entre os dois elementos. Eu vou colocar aqui nessa segunda div, eu também vou colocar uma margem bottom de 10 pixels e vou salvar. Aqui já ficou mais bonito, né? Ficou uma distância igual, então ficou bacana. Uma coisa que a gente pode às vezes confundir é que se eu for pegar essa div verde aqui, e vocês podem ver que eu não setei nenhuma margem ainda. Se eu quiser colocar mais 10 pixels aqui de distância entre a verde e a vermelha, seria só colocar aqui margem top 10 pixels. E o que aconteceu aqui? A nossa div vermelha, a gente setou 10 pixels de margem bottom. Então, quando a gente coloca 10 pixels de margem top na verde, ele vê que já existe 10 pixels ali e simplesmente respeita, ele não vai ultrapassar, ele não vai somar. Para ter mais 10 pixels, a gente tem que colocar aqui 20 pixels e aí sim ele vai ter 10, né, de distância entre a verde e a vermelha, mais 10, né? Só que no caso seria 20. Por causa que ele nunca vai somar, então a gente não tem como fazer esse cálculo aqui de soma. Sempre quando se a gente tivesse 100 pixels da vermelha para baixo, a gente teria que colocar 110 pixels para ter mais 10 pixels de distância. Então se eu colocar na vermelha aqui, ó, margem bottom de 20, nada acontece, porque a margem top da nossa verde já é de 20. Então vamos voltar aqui, nossa margenzinha de 10. Vou tirar dessa verde aqui que a gente não vai precisar agora. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer aqui para adicionar nos outros cantos, né? A gente colocou só em cima, só embaixo. Eu vou colocar aqui uma margem left de 50 pixels e salvei. Ele ficou a margem lá do lado esquerdo, né? Eu posso fazer isso aqui do lado direito também, margem right 30 pixels, ele adicionou só 30 pixels ali, então ficou uma diferencinha. Outra coisa, eu posso utilizar somente uma linha isso aqui, né? Fica muito estranho a gente usar 3 propriedades aqui para definir uma margem. Então vou apagar isso aqui e vou deixar somente margem. Vou colocar aqui 10 pixels. Sempre respeita o sentido horário. Lembra que a gente viu quando a gente vai utilizar numa linha só, é topo, direita, baixo e esquerda. Então vamos lá, 10 pixels no topo, 30 pixels na direita, 10 pixels embaixo e 30 pixels na esquerda. Salvei. E ele ficou isso aí, ó, 10 no topo, 20, 10 no topo, 30 na direita, 10 na parte de baixo e 30 do lado esquerdo. Algo que eu posso fazer para resolver isso aqui também seria simplificar, né? Porque a gente tem, ó, 10 no topo e 10 embaixo, 30 na direita e 30 na esquerda. Como a gente já viu, se caso a gente tem tudo isso aqui e a gente utiliza somente 2, ao invés de ser topo, direita, baixo e esquerda, ele vai ser eixo vertical e eixo horizontal. Então não precisa dessas outras duas aqui, ó. Salvei e continua do mesmo jeito. Então se eu alterar para 50, ele vai alterar 50 na esquerda e 50 na direita. E esse 10 aqui, se eu colocar 30, ele vai adicionar 30 em cima e 30 embaixo. Legal, né? Agora a gente vai ver sobre o padding. Deixa eu apagar isso aqui, deixar apenas a margem bottom, né? Margem bottom de 10 pixels, para ele manter aquela distância da nossa div verdezinha aqui. E eu vou colocar uma borda para a gente ver a diferença. Eu vou colocar uma borda de 5 pixels, sólida e da cor preta. Coloquei aqui, vamos voltar aqui, ó, vamos colocar uma margem aqui um pouco maior para vocês perceberem que essa margem que a gente aplica aqui, ela fica para fora da nossa borda.
então é do elemento para fora, não é para dentro. Beleza? Sabendo disso, a gente volta aqui a 10 e a gente vai colocar agora um padding, né? Então vamos pegar nesse vermelho aqui. Antes disso, eu vou colocar alguma coisa aqui dentro, tá? Então deixa eu pegar um textinho aqui na internet e eu já volto. Beleza, eu colei um texto aqui da internet sobre o padding mesmo. E vocês podem ver que já gerou um erro aqui, ele ultrapassou, né, o tamanho da nossa div. É algo legal que a gente já pode ver aqui de corrigir, porque a gente setou aqui uma altura de 100 pixels, né? Já está setado essa altura, o que a gente vai fazer? Ele não tem como, ele vai exceder o tamanho, ele vai pular para fora. Então a gente vai tirar esse height aqui e ele vai ficar automático. Então quando a gente tira e a gente não diz uma altura para ele, ele não fala assim, você vai ter tanto de altura. Ele fica automático, então ele vai respeitar sempre o conteúdo. Então quanto mais a gente escrever aqui, mais para baixo ele vai abrindo essa div aqui e ele vai ter uma altura infinita, né? Vamos lá agora adicionar o padding. Então o padding ele é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que o margin, é um espaçamento também, só que é um espaçamento para dentro da nossa div. Então, ao invés de expulsar os elementos de fora, né, empurrar eles, a gente vai empurrar os elementos que estão dentro. Então, vamos colocar aqui um padding top de 30 pixels e salvar. E agora, vocês estão vendo ali que ele deu um espaçamento interno de 30 pixels na parte do topo. A gente pode fazer isso aqui, padding right, né, que é a parte direita ali, de 20 pixels também. E olha lá. Ele deu um espaçamento do lado direito. A gente consegue fazer isso no bottom. 50 pixels também. E no left, né? Padding left. De 10 pixels. Olha lá. Então ele vai ficando ali, o elemento ele vai ficando espremidinho, né? Muita gente usa isso aqui para alinhar o arquivo alinhar um texto ao meio. Só que é errado, né? Então se eu colocar aqui um padding right de 50 também, ó, e um padding left de 50, vai parecer até que ele tá alinhado, né? Esse texto aqui ele tá alinhado ao meio, mas não. Na verdade é um espaçamento ali, né? Esse texto ele não tá alinhado. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai fazer uma alteração depois, na hora que a gente alterar aqui, a gente vê que não ficou... Opa, floquei muito. A gente vê que agora ele tá mais pra esquerda do que pra direita, olha lá. Então ele não tá alinhado ao centro. Outra coisa que a gente consegue fazer, que do mesmo jeito que a gente utilizou no margin, a gente pode colocar o padding numa linha só, né? Então vamos colocar aqui padding 20 pixels em cima e embaixo. Se eu não colocar nada, ó, só digitei 20, ele colocou em todos os lados. Então se eu só colocar um ponto e vírgula aqui, ó, ele vai ficar com padding em todas as bordas, ó. Se eu colocar 50 fica mais legal, ó. Olha lá, colocou em todos. Mas vamos lá, vamos colocar 20 em cima e embaixo, que é nosso eixo vertical, e vou colocar 50 no horizontal. Então 20 aqui, 20 ali e 50 nas laterais. Agora, se eu quiser definir um para cada, tem como? Então seria 20 no topo, 50 na direita. Posso colocar aqui 10 pixels, que vai ser embaixo, e posso colocar tipo 100, que vai ser do lado esquerdo. Olha só, cada um ficou com uma quantia. Então isso aqui também é legal, a gente consegue fazer. Mas, na maioria das vezes, a gente sempre vai ter ali um padrãozinho nosso, depende de como que a gente quer organizar os elementos, então a gente vai sempre definindo isso aqui. Então, essa alteração que a gente faz, ela gera um efeito colateral, tá? Isso aqui ela gera como se fosse um erro, mas esse erro aqui a gente vai corrigir na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e muito obrigado e até a próxima.